Penso, logo existo. Esta é a morada do pensamento humano e de nossa consciência. O cérebro humano é o pináculo da evolução, o único objeto ciente da própria existência. É também o centro de uma complexa operação de coleta de informações, que utiliza a janela límpida dos olhos, os sentidos para captar os sons e odores suaves que nos cercam, os órgãos do tato que se aglomeram nas pregas sensíveis dos lábios e em cada centímetro da pele. Ele nos alerta sobre o vento morno ou a friagem da neve, sobre o mais leve toque ou uma pontada de dor. Esses sinais espalham-se ao longo da superautoestrada de informações do corpo, a medula espinhal. Este feixe de nervos delicados é protegido por uma armadura, a coluna vertebral. Ela sobe até a base do crânio, que envolve um pequeno órgão que pode sentir todo o mundo exterior. O poder do cérebro não é evidente à primeira vista. Semelhante a uma enorme noz, ele possui quase 1,5 kg de tecido mole e aquoso. O segredo do cérebro está em seus bilhões de microscópicas células nervosas. Quando pensamos, minúsculos sinais elétricos lampejam entre estes nervos. É similar às correntes elétricas que fluem entre os diminutos transistores de um chip de computador quando ele faz um cálculo. Mas, olhando atentamente, as células nervosas são bem diferentes dos fios elétricos. Há muitas lacunas para os sinais saltarem, fornecendo milhares de caminhos alternativos. E as células nervosas vivas podem associar-se às suas vizinhas, criando ainda mais rotas, diferentes dos caminhos programados percorridos pelas correntes elétricas de um computador. O sistema nervoso é uma das primeiras partes do corpo a se formar. Apenas 3 semanas após um óvulo humano ter sido fertilizado, algumas das células desenvolvem-se numa tumefação distinta, que se transforma no cérebro e na medula espinhal. Durante os 2 meses seguintes, o sistema nervoso se desenvolve numa velocidade surpreendente. Nesse período, o cérebro produz 250 mil nervos a cada minuto. Essas células movem-se através dos tecidos do corpo até seu destino final. Aqui, uma recém-chegada está produzindo sensores para conectar-se com suas vizinhas. Durante os primeiros 4 meses no útero, o cérebro do bebê produz todas as células nervosas que terá em sua vida. 5 meses antes do nascimento, 14 bilhões de células cerebrais já estão formadas. E ainda depois do nascimento, conexões vitais entre essas células estarão faltando. Comparado a outros animais, o cérebro de um recém-nascido humano tem um longo caminho pela frente para atingir todo o seu potencial. As ligações cerebrais são adquiridas através dos milhares de anos de experiências acumuladas, transmitidas pelos pais e professores. Repetindo seus sucessos, uma criança aprende coordenação motora, a habilidade de equilibrar-se nas 2 pernas e até algo tão complicado quanto a linguagem. Com 2 anos de idade, algumas crianças podem falar 2.000 palavras. Como a canção das baleias, o som ressoa através do fluido salgado que inunda a concha da cóclea. A estrutura espiralada está enterrada na parte mais espessa do crânio, dentro de suas fortificações ósseas. Só é possível examinar sua arquitetura interna através de um corte no osso. A cóclea, do tamanho de uma ervilha, contém um mecanismo de complexidade impressionante. Percorrendo todo o caminho da espiral está o microfone do corpo, o órgão de corte. Ele transforma as vibrações sonoras em sinais elétricos que percorrem o sistema nervoso, a rede de comunicações que liga todas as partes do corpo.
Nunca nenhum engenheiro de telecomunicações conseguiu projetar um microfone tão pequeno ou refinado. 4 filas de cílios em forma de V estão a postos. Elas ornamentam 15.000 células em forma de pelos. Quando as células ciliadas vibram, seus cílios cunham uma impressão equivalente na membrana acima. Aqui as vibrações percorreram a distância máxima. Como um órgão de tubo funcionando ao contrário, os cílios transformam os sons em partitura musical, sinais elétricos codificados para volume e tons. Ativadas pela música, as extremidades ciliadas de cada célula dançam centenas de vezes mais depressa do que qualquer outra célula seria capaz. Estes minúsculos pelos são tudo o que existe entre nós e o silêncio. E um mundo silencioso é, sem dúvida, um mundo vazio. O ouvido é um triunfo da biônica. É uma união consistente de acústica, mecânica, hidráulica, eletrônica e miniaturização. Mas a parte do ouvido dedicada à audição é inútil sem o computador central, o cérebro. Suas dobras decodificam mensagens reunidas por nervos espalhados pelo corpo e, em seguida, raciocinam sobre elas. Essa região em especial é dedicada ao som. Localizada ao lado do ouvido, sua única função é interpretar as mensagens da cóclea. Esse estímulo ativa um lugar específico no cérebro, iluminado na tomografia eletrônica. Sons de diferentes intensidades atingem outros pontos. Uma sinfonia se espalha por toda a região da audição e o fato de sermos capazes de assimilá-la como um todo é um pequeno milagre. Essa estranha figura mostra como o cérebro acha que deve ser o seu corpo. Partes altamente sensíveis aparecem grandes na visão que o cérebro tem do corpo. Os lábios parecem enormes, porque são extremamente sensíveis e ideais para demonstrar nossas emoções. As crianças usam instintivamente os lábios para explorar o mundo à sua volta. A bola estimula os nervos em seus lábios, enviando sinais a esta parte muito específica do cérebro. Uma parte diferente do córtex sensitivo se ativa quando você toca alguma coisa com o dedo indicador direito. A mão está repleta de filamentos nervosos, então a sentimos como se fosse muito maior do que é. O polegar é o maior de todos os dedos. Ele pode distinguir os menores detalhes pelo toque. O dorso da mão estimula bem menos células nervosas no córtex do que a palma. A segunda figura mostra o quanto do cérebro ocupa-se em controlar nosso corpo. Suas partes maiores têm muitas células nervosas responsáveis pela sintonia fina dos músculos. As duas figuras distorcidas têm muito em comum. As partes do corpo sensíveis ao toque geralmente necessitam de um controle mais preciso. As mãos estão repletas de músculos de precisão. A enorme porção do cérebro responsável pela mão tem sido vital para a evolução desde os nossos desajeitados ancestrais e levou a alguns dos nossos maiores avanços culturais. Para monitorar os músculos, contamos com nossos vigilantes órgãos dos sentidos. Cada um está conectado à sua própria região do córtex cerebral. Os olhos enviam sinais à parte posterior do cérebro, ao longo de nervos que se cruzam pelo caminho. A região onde nós vemos o mundo é estranhamente distante dos olhos.
Quando você vê alguma coisa, sinais elétricos percorrem estes pálidos feixes de nervos. Eles carregam mensagens codificadas através dos hemisférios cerebrais até a parte posterior do córtex. Essa tomografia mostra a atividade elétrica na parte do cérebro onde as mensagens são recebidas. O ouvido nos mantém em contato com qualquer som emitido e com mensagens de nossos semelhantes. Os sons são amplificados e detectados por um microfone natural. Seus sinais, sensatamente, são analisados na região do cérebro bem próxima ao ouvido. Os odores são transmitidos por moléculas invisíveis até a parte posterior do nariz. Elas disparam os impulsos nervosos até as profundezas do cérebro, onde residem nossas emoções. É por isso que os odores podem trazer de volta velhas emoções e recordações. Aqui, o odor de um perfume alerta várias partes do cérebro. A região inferior à direita está evocando uma imagem associada ao odor. Os caminhos inconscientes que ligam nossos sentidos ainda são inexplorados. Não entendemos como o córtex reúne as respostas dispersas dos nossos sentidos para criar uma imagem do mundo à nossa volta. A maioria das coisas que fazemos envolve particularmente todo o cérebro. Qual é o significado da palavra lei? Até algo tão simples quanto responder a uma pergunta. Muito bem. Nós precisamos ouvir as palavras, entendê-las, consultar nossa memória e então dar a resposta. Uma vez que fortalece caminhos especiais através do cérebro, a linguagem moldou o nosso modo de pensar. Esta área organiza nossos pensamentos de acordo com as regras da gramática. Ela envia sinais à região que coordena nossa respiração, cordas vocais, língua e lábios, o que nos permite falar. Conmigo. Muy bien, perfecto. Now we're on a conjugation round. A linguagem nos ajuda a aprender novos fatos e ideias, mas não podemos nos lembrar de tudo que nos foi ensinado na escola secundária. O cérebro é seletivo, escolhe o que parece ser importante e armazena informações em 2 estágios. O primeiro é a memória imediata. Ao ouvir uma palavra nova, você pode lembrá-la por alguns segundos, mas ela logo desaparecerá gradualmente, a menos que seja arquivada na memória permanente. Who shall I choose? Desesperados? Corey. Traduzco. Traduces. Traduce. Para armazenar o que aprendemos, o cérebro precisa construir novas conexões permanentes entre seus nervos. A estrutura do cérebro muda sutilmente cada vez que enviamos um novo dado para a nossa memória permanente. Novas ligações são forjadas pelo cérebro, mas ainda é um mistério como podemos evocar essas memórias dispersas quando queremos. Com repetição constante, as memórias tornam-se mais profundamente gravadas. O cérebro pode ensinar a si mesmo, repetindo mentalmente palavras e fatos. Notavelmente, a técnica também funciona com trabalhos físicos. O cérebro é o órgão mais maravilhoso e mais misterioso do corpo humano. Os cientistas ainda têm de descobrir a função de cada giro e sulco, e como essa massa de células nervosas cria a inteligência, a consciência e a autopercepção. Contudo, cada um de nós tem um computador muito mais poderoso que qualquer equipamento da era espacial. O cérebro humano possui a engenhosidade para nos levar aos cantos mais afastados da Terra e além. Seu alcance mental não conhece limites. Com o nosso cérebro, podemos olhar além do nosso próprio mundo e contemplar o infinito.